Grabando, buenas tardes a todos que me están oyendo, todos los que me van a oír después. Estamos empezando una clase más de espanhol. Estamos empezando o quarto bimestre, ou seja, a gente está no último bimestre do ano. O ano está realmente acabando. Estamos chegando na reta final, né? Reta final mesmo. Passou rápido, então parabéns para vocês que chegaram até aqui, que participaram das aulas, que não faltaram, que fizeram as aulas programadas, que fizeram as provas. Eu sei que foi chato, eu sei que está sendo difícil, mas a gente está praticamente no último mês de aula, então aguenta mais um pouquinho, dá mais um gás, dá mais um fôlego aí para poder realmente terminar o ano bem, né? Espero que vocês tenham ido bem na atividade avaliativa. Eu creio que estava bem fácil, né? Né, fiz o plantão de dúvidas, somente 2 alunos participaram, mas eu espero que vocês tenham ido bem na atividade avaliativa. Eu ainda não recebi nenhuma atividade avaliativa, provavelmente vou buscar semana que vem no colégio, mas eu tenho esperança de que todo mundo foi bem sim, porque eu fiz algo muito fácil, bem simplesinho. Vamos lá então? Oi, João Pedro, Fabiano, tudo bem? Bem-vindo. Deixa eu compartilhar tela com vocês. Ok. Compartiendo pantalla. Entonces, vean, nosotros ahora estamos en la lección 14, ¿sí? Del cuarto bimestre, el último bimestre del año. Y vamos a empezar a hablar sobre un nuevo vocabulario que son los vocabularios de deportes. ¿Hay alguien Olá, acá professor. a quien le gusta jugar algún tipo de deporte? ¿Você gosta, João? Jogar algum tipo de esporte? Depende. Depende do quê? Que Professor, o você... que é antio? Antio. Oi? Não te ouvi. O que é antio? Antio e cancha. Aonde que você está lendo isso? Tá vendo ali a A1? Tá, de largura. Largo é, por exemplo, largo é comprimento e antio é largura, tá bom? Aham. Eu tinha entendido outra palavra. Cancha é quadra, né? Campo. Então vamos lá, vocês jogam bola? Futebol? Eu não jogo nada de futebol. Desde pequeno eu sempre fui terrível em futebol. Não tenho jeito, Jogava. não tenho jeito nenhum. Olha, o Antônio está falando que ele só pratica corrida, ele só corre com os gatos dele. Eu gosto muito de correr, né? Eu saio para correr aqui de casa também, às vezes final de tarde, gosto bastante de correr. Agora, com os esportes em si, eu não tenho muito jeito, não. Eu confesso que eu sou meio ruinzinho com esporte, hein? Não foi um dom que Deus me deu, não. Pero el libro acá nos trae varios tipos de deportes y vocabularios de deportes. Entonces, por ejemplo, tenemos el fútbol o el balompié, pero es muy raro que se diga balompié. Yo al menos nunca vi a alguien decir balompié. Creo que es un vocabulario que no se usa más tanto, pero puede ser que se use en España. Pero el más común es que se diga fútbol. ¿Ok? Después tenemos el baloncesto. Ese sí ya oí hablar. O básquetbol. ¿Ok? Los dos están correctos. Básquetbol o baloncesto. El baloncesto ya oí hablar en América Central y también en España se dice baloncesto. El boxeo, el que é o boxe, né? Eu já fiz Muay Thai, né? E judô também, já pratiquei judô quando era bem pequeno, mas o boxe nunca provei, não. Então, é o boxe, que é o boxeo. Temos el buceo. Olha só que diferente que é, né? Esse vocabulário. Buceo é o mergulho, né? É o tal do mergulhar, que é considerado um esporte radical, né? Algum de vocês já fez mergulho quando foi, por exemplo, para Bonito? Já mergulhou em algum outro lugar? Já fez mergulho? Eu já fiz. Quando eu fui para o Nordeste, eu provei mergulho.
Ei, Suelen, tudo bem? Agora que eu vi que você entrou, bem-vinda. Eu já fiz mergulho, é bem legal, mas também é bem difícil, incomoda bastante a pressão da água. Depois del buceo, que é o mergulho, tenemos el ciclismo, que é um deporte bastante comum acá em Mato Grosso do Sul, né? El ciclismo. Temos el fútbol sala, que é o futebol de salão, né? Futebol sala, que é como se fosse futsal, por exemplo. El karate, que é o karatê. Então vejam aí que a gente tem uma diferença de tonicidade, né, da sílaba. Karate. El lançamento de jabalina. Lançamento de jabalina pode ser chamado de lançamento de dardo, lançamento de lança, lançamento de vara. Jabalina, se você for colocar para traduzir, vai ser dardo. Mas a gente também pode falar lançamento de lança. Natación, a mí me encanta nadar también, ya practiqué natación. El paracaidismo, que es, por ejemplo, se dice paracaídas, o paraquedas é paracaídas, e el deporte é paracaidismo. Lançamento de projéteis, eu nunca vi usar esse termo para jabalina, mas dá para entender o que é, tá bom? Alguém aqui teria coragem de pular de paraquedas? Eu acho que eu não teria não, hein? Eu sou meio medroso para altura. Quem teria coragem aqui de pular de paraquedas? Tem até uns cursos que fazem, né, sobre paraquedismo. El tenis, también ya jugué tenis, hice 2 años de clases de tenis. Es muy divertido, pero es muy difícil también y se cansa muchísimo. Y por fin el voleibol o la bala, peraí que eu não tô. Balão volea, ok? Que também eu nunca ouvi nenhum latino-americano falar balão volei assim no voleibol, que é mais comum, até por conta da influência dos Estados Unidos, né? Ok, alguma dúvida aqui nos vocabulários? Não? Vou continuar então. Vamos fazer o exercício 1 junto, então? Olha só o que diz. Ejercicio 1. Letra A. ¿A qué deporte se refieren las frases siguientes? Então, vamos ver. Deporte que se practica en una cancha de aproximadamente 100 metros de largo por 70 de ancho. Los atletas utilizan canilleras e botas para jugarlo. Canilleras, então, seriam as caneleiras, né? E botas para jugarlo. E botas seriam as chuteiras. Qual é o esporte, gente? El fútbol. El fútbol. Entonces, fútbol. Perfecto. B. Deporte de lucha en el cual los atletas utilizan kimonos. El karate, né? Entonces, B. Karate. C. Deporte que consiste em lançar com a mano a pelota a uma canasta. Canasta é uma cesta. Exatamente. Basquetebol. El basquetebol. D. Deporte en el cual se golpea una pelotina con raquetas. Entonces, pelotina é como se fosse uma bolinha, né? Com raquetas, raquetes, exatamente, Antônio, tênis. E movimiento y o desplazamiento a través del agua mediante el uso de las extremidades corporales. Que explicaçãozinha, hein?
Natación, así mismo. Así mismo. Perfecto. Entonces, fútbol, karate, básquetbol, tenis, natación. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión hasta acá? No. Ok. Entonces, vamos a continuar. Nosotros, o livro, ele, de uma maneira muito boa, nesta lección, él trae una revisión de los pretéritos, repaso de los pretéritos. Então, olha só o que fala, que vai trazer aqui. A gente viu esse ano já, ó, pretérito imperfeito, pretérito indefinido, pretérito perfeito composto. Esses três pretéritos são os principais pretéritos do espanhol. Tem outros, tem o pretérito pluscuamperfeito também. Mas eles são os principais, os que mais usam. E são, como eu já disse, eu sempre vou repetir, é muito importante que vocês saibam os pretéritos na ponta da língua no espanhol. Porque não são conjugações fáceis, não são conjugações, assim, muitas vezes parecidas com o português, mas são importantes, né? Porque se usa bastante na hora de falar e até na hora de escrever, e às vezes alguma prova que você vai fazer para ter algum certificado de proficiência na língua espanhola, vocês vão precisar saber dos pretéritos. Então, a gente, de novo, vamos falar dos pretéritos. Só que dessa vez a gente vai trazer para a discussão o pretérito imperfeito, que faz um tempo que a gente não fala dele, né? Então, olha só o que fala o livro aqui, ó. De acuerdo con lo estudiado en las lecciones anteriores, los tiempos verbales utilizados para expresar hechos pasados son el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. En esta lección se repasarán algunas de sus particularidades, como terminaciones verbales, marcadores temporales. Então, vamos começar aqui com o pretérito imperfecto. Es empleado para indicar la idea de acciones habituales en el pasado. Não só ações habituais, como também ações simultâneas. Então, por exemplo, enquanto comia mi almuerzo, mis padres llegaron. Então, eu posso usar o pretérito imperfeito para falar de ações simultâneas no passado, de duas coisas que aconteceram no mesmo tempo. Enquanto eu estava comendo, meus pais chegaram. ¿No? Entonces, enquanto comía, mis padres llegaron. Es un ejemplo. Yo puedo usar también el pretérito imperfecto para hablar de acciones habituales, lo que yo solía hacer. Y el verbo soler es justamente el verbo que habla sobre hábitos, costumbres, cosas que yo hacía a menudo, né? Eu fazia de forma recorrente no passado. E aí é interessante vocês relembrarem as terminações. Lembrem que no português o pretérito imperfeito ele termina em ava, né? Ou ia. Assim também é no espanhol. A diferença é que o ava, em vez de ser ava com V, vai ser aba com B mesmo, B do português. Então, se eu cantava, tú cantabas, él cantaba, nosotros cantábamos, vosotros cantabais, ellos cantaban. Entonces, vean que es muy simple la terminación y muy parecido con el portugués. Lo que ustedes tienen que prestar atención es que en portugués yo termino con V corta, que es o nosso V. Y en español yo termino con B larga, que es o nosso B, ¿né? Entonces, presten atención en eso. Y lo mejor de todo es que las terminaciones de la tercera de la segunda y la tercera conjugación son iguales. Er y ir van a terminar con ia. Entonces, yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, ellos vivíais y ellos, vosotros vivíais, ellos, ellas, ustedes viviam. Então, relembrando aqui o pretérito imperfeito, muito simples, uso para indicar ideias de ações habituais, mas eu também posso usar para expressar ações simultâneas que aconteceram no passado. Tá bom? Depois, eu tenho o pretérito perfeito, que é o que a gente já viu, que caiu na atividade avaliativa, que é aquele pretérito que, diferente do pretérito imperfeito, que fala de ações do passado que aconteciam continuamente, o pretérito perfeito está falando de ações do passado, né?
que começaram, óbvio, no passado, mas que de alguma maneira ainda têm relação com hoje, né? Talvez a ação até tenha terminado, mas ainda, de alguma maneira, o tempo que eu estou expressando, ele se prolonga até o tempo atual. Então, por exemplo, este ano eu he estudiado mucho. Talvez eu não esteja estudando agora no momento da fala, talvez essa semana não tenha estudado, talvez esse mês eu não tenha estudado, mas pegando o tempo de este ano de maneira geral, o tempo que já passou deste ano, que eu estudei muito. Então vejam que talvez é uma ação que já acabou, mas que ainda tem relação com o presente, porque este ano ainda não terminou, né? Então, nesses casos, eu vou usar o pretérito perfeito, que é formado pelo verbo no presente do indicativo, o verbo haver, no presente do indicativo, mais o particípio. E este particípio pode ser regular, que vai terminar em ado ou ido, ou vai ser irregular, que aí vai ter um formato completamente diferente do ado ou do ido. Tá bom? E aí, o interessante é que eu tenho os chamados marcadores temporais, né? Então, assim, um marcador temporal é como se fosse um advérbio ou uma expressão que me dá uma noção do tempo em que eu estou falando ou do tempo que eu estou retratando a ação. E de acordo com esse tempo, eu vou saber se eu vou usar o pretérito perfeito ou o pretérito indefinido. Né? Eu sei que eu já falei muito disso, mas com certeza na avaliação, alguns né, no dia do plantão de dúvida estavam com dúvidas em relação a isso, dos marcadores temporais. Então, repetindo, para o pretérito perfeito, eu vou ter uns marcadores temporais específicos que vão dar essa sensação, esse sentido de tempo que ainda tem relação com hoje. Então, é hoje, que é o hoje, mañana, esta semana, todavía, jamás, nunca, este año, el último no, esta década, este mês, ok? Então vai dar essa sensação de algo que eu ainda estou vivendo, de um tempo que eu ainda estou vivendo hoje. E aí eu vou, nesses casos, nesses marcadores temporais, eu vou usar sim essa estrutura do pretérito perfeito, que é o verbo haver, conjugado em presente no indicativo, yo, he, tu, has, el, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, mais o particípio. Atado, bombardeado, contado, domado, llamado, minado, puesto, roto, vivido. Ok? Então é muito importante vocês saberem essa estrutura e relembrarem constantemente, para vocês se habituarem com esse pretérito que não tem no português, né? Para a gente se habituar com ele. Por fim, el libro acá nos trae el pretérito indefinido, que é também um pretérito muito usado, muito importante, que é como se fosse nosso pretérito perfeito, né? Que falam de ações que começaram no passado, terminaram no passado e já não tem nenhuma relação com hoje. Então, por exemplo, ayer yo comí, no sé, una fruta. Ayer yo comí chocolate. La semana pasada yo vi una buena película. El año pasado ustedes estaban en sexto grado. Tá bom? Então, eu estou falando de tempos do passado que já terminaram e que não têm relação com hoje. Então, aí que eu vou ter também os chamados marcadores temporais. Los marcadores temporales en estos casos son expresiones que dan este sentido de acción acabada, de tiempo acabado que no tiene relación con hoy. Entonces va a ser el ayer, anteayer, anoche, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, el último siglo, ¿ok? Entonces son expresiones que muestran que el tiempo ya se terminó. Y lo interesante es que también tiene terminaciones muy características. Entonces vean cómo la parte en negrito de los verbos, por ejemplo, bailar y salir, nos muestran cómo se dan las terminaciones de estos verbos en las conjugaciones regulares.
porque nosotros vimos también que hay conjugaciones irregulares, por ejemplo, el verbo ir. Yo me fui, tú te fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis, e assim por delante. Aqui ele mostra, por exemplo, a conjugação né, da primeira conjugação, do ar. Eu bailé, bailaste, bailou, bailamos, bailasteis, bailaram. Então, você prestem atenção nessa terminação. E, aste, o, amos, astes, aram. Tá bom? É essa terminação que vocês têm que prestar atenção. E aí o legal também é que, assim como no pretérito imperfeito, o pretérito indefinido ele tem as mesmas terminações também, tanto na terceira como na segunda conjugação. Né? Então, ir. Salí, saliste, salió, salimos, salisteis, salieron. Comí, comiste, comió, comimos, comisteis, comieron. Vejam que tanto salir quanto comer, ir, têm a mesma terminação. ¿Ok? Perfecto. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Consiguieron repasar, recordar otra vez? Yo creo que el pretérito indefinido y el pretérito perfecto está bien reciente en la memoria de ustedes, pero el pretérito imperfecto ya hacía un tiempo que nosotros não veíamos. Então, vamos lá. Agora, a gente viu esses pretéritos de forma separada até agora nas lições. Uma lição para o indefinido, uma lição para o perfeito e uma lição para o imperfeito. E aí, os exercícios eles eram voltados para esse pretérito que estavam vendo. Agora, a gente está vendo os três ao mesmo tempo. Então, vocês têm que prestar atenção nos exercícios, qual o melhor pretérito a ser usado. Então, vamos lá fazer o exercício 1. Exercício 1. Esta semana, olha o marcador temporal, tarará, todas as tarefas que no, tarará, la última semana. Então, eu tenho dois marcadores temporais. Esta semana, la última semana. Esta semana eu vou usar o quê? Vamos lá? Exatamente. Esta semana he hecho todas las tareas que no. Como que é o verbo a ser? Como que vai ficar nesse caso? Hice, perfecto. Entonces, esta semana he hecho todas las tareas que no hice la última semana. B. El mes pasado, cuando a la escuela un hombre me, tarara, y me, tarara, si yo, tarara, algo de dinero para darle. Então, vamos lá. Vamos por partes. El mes pasado, marcador temporal. Cuando, como que ficaria el verbo ir en este caso? Quem sabe? El mes pasado, cuando... Ninguém? Então, olha só como é que fica. El mês passado, marcador temporal do pretérito indefinido. Quando fui, né, a la escuela, um hombre me... Então, eu estou continuando aqui no pretérito indefinido, né? Me parou. Então, ele me parou. Ok? E me... Então, continua aqui tudo no pretérito indefinido. Me perguntou. Ok. Se eu... E aí, nesse caso, exatamente, Antônio. Nesse caso aqui, se eu tinha, né? Então, você vai ser se eu tinha. Pretérito imperfeito. Algo de dinheiro para darle.
Letra C. De niño, a la pelota todos los días en el medio de la calle. Então, aqui eu estou falando de algo que eu solia hacer quando era niño, de niño. Estou falando de um tempo del pretérito, que é, né, um tempo, não um tempo específico, mas um tempo prolongado do pretérito, do passado. Exatamente. Então, vai ser o pretérito imperfeito. Jugaba. Entonces, de niño jugaba la pelota todos los días en el medio de la calle. D. Hoy me tarará unas zapatillas muy caras. Creo que nunca tarará tanto por unos calzados. Entonces, hoy, marcador temporal de cuál pretérito? Pretérito perfecto. He comprado. Entonces, hoy he comprado unas zapatillas muy caras. Creo que nunca he pagado tanto por unos calzados. Então, tudo aí pretérito perfeito. E, que tal a prueba ayer? Entonces, ayer, olha aí que tempo. Una lata, Dios mío, pero creo que aprobaré. Uma lata é tipo assim, horrível, né? Fraco. Qual que eu coloco aí? Ser. Hein? O que eu tenho que colocar aí? Ah, agora que eu vi, Antônio, que você já mandou. Foi, exatamente, a prueba foi uma lata. Dios mío, pero creo que aprobaré. Ok? Então, nesse caso aí, eu uso o indefinido, porque foi ayer, né? A prova foi ontem. 2. Vamos lá. Lee el correo electrónico adelante y completa los huecos con el pretérito más adecuado. Espera aí, deixa eu puxar para cima. Aí. Doce. Vamos completar junto? Estimada Guadalupe, no te tarará el último mes, porque las cosas por aquí no tarará muy bien. Isso, então vamos lá. Último mês, marcador temporal de indefinido, então vai ser escrevi. Então, não te escrevi o último mês, porque as coisas por aqui não andavam, né? Muito bem. Não andavam muito bem. Ultimamente. Então, ultimamente, ele tem um sentido de algo que está até hoje, né? Tem relação com hoje. Então, é suspendido. Então, ultimamente, he suspendido algunas asignaturas en el cole. Así que estudar bastante para não reprová-las. Então, se eu comecei falando de e suspendido, eu vou continuar falando também de e tenido. Ok? Cole é colegial, como se fosse colégio ou também universidade, né? Igual no inglês é the collegial. Ok? É tipo abreviação de colégio. Asignaturas são disciplinas, tá bom? Matérias. Algunas asignaturas en el cole. Así que he tenido que estudiar bastante para no reprobarlas.
Ahora ya estoy relajada y con mucho tiempo libre. Dentro de un par de días viajaré a Francia con mis padres. Ellos, tarará, nuestros billetes de avión hoy por la mañana. Entonces, hoy por la mañana ellos han comprado. Perfecto. Então, por isso que é importante vocês lerem a oração toda, para vocês verem se tem algum marcador temporal no final da oração. Porque aí vocês vão saber em que vocês precisam conjugar. Nesse caso aqui, o marcador temporal está no final, né? Hoy por la mañana. Pero no tarará, acompanhá-los al aeropuerto porque tarará, clases prácticas de português. Pero no he podido. Né? Porque a gente está falando de hoje ainda, né? Então, comecei falando de hoje pela manhã, mas não he podido acompanhá-los, cadê? Al aeropuerto porque tinha, naquele momento, tinha clases prácticas de português. Mis padres, tarará, que la seguridad casi no autoriza la emisión de los billetes, pero al fin y al cabo el problema resuelto. Mis padres han dicho que la seguridad casi no autoriza la emisión de los billetes, pero al fin y al cabo el problema ha sido resuelto. Nesse caso aqui, gente, como a oração ela não traz um marcador temporal muito claro, eu aceitaria mis padres dijeron. Ok? Mas eu entendo por que o livro está colocando han dicho, porque ele já começou a oração anterior a falar no sentido de pretérito perfeito. Então, quando você começa falando nesse sentido, você meio que continua. Mas dijeron não estaria de todo errado. Tá bom? E resuelto, pero al fin y al cabo, el problema fue, também não estaria errado. Foi resuelto. Mas o ideal mesmo é continuar no que ele tinha começado, que era o pretérito perfeito. Bueno, tengo mucho más cosas que decirte, pero te las contaré cuando llegue. Vale? Um abraço, Lola. Belezinha, povo? Anotem aí as respostas. Vejam que quando a gente olha os pretéritos de forma separada em cada lição, os exercícios em si não são tão difíceis. Mas quando o livro ele começa a misturar os exercícios, né, aí já fica um pouquinho mais complicado de saber qual pretérito usar. Por isso vocês precisam prestar muita atenção nos marcadores temporais, no sentido que ele está dando, no momento que ele está falando, como ele começou e como vai continuar. Joia, Suelen, que bom que você anotou tudo. Fico feliz. Vocês são 10. Então, interrompendo aqui o compartilhamento, nossa aula está terminando. Muito bom estar aqui com vocês. Amo demais vocês. Beijão, bom final de semana e até semana que vem.